Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fique ligadinho aí que eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Como discernir um mercenário? Isso mesmo. Aqui na carta de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12 e o verso 14 a seguir diz assim: Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Amém? Eis aqui um código, uma chave, que o apóstolo Paulo ele ensina para discernir os verdadeiros mercenários dos pastores fiéis. E eu já quero deixar aqui uma ressalva. Existem aqueles homens e mulheres que são verdadeiramente chamados por Deus, tementes a Deus, fiéis a Deus, vivem na dependência de Deus. Os rebanhos reconhecem isso, a fidelidade deles, e retribuem justamente a sua parte devida, que é o sustento para suas vidas, tendo em vista que eles tiveram fé o suficiente para aceitar o chamado de Deus e assumir a autoridade sobre este rebanho. Então fica aqui o louvor da minha parte para com os pastores e mulheres de Deus fiéis, pastoras fiéis, que assumem a autoridade da parte de Deus para liderar o rebanho do Senhor. Agora, em contrapartida, nós vemos claramente aqui um código que o apóstolo Paulo deixa, que é buscar o que é vosso e não a vós. Ser pesado e subjugar e esfoliar o rebanho. Está claro a característica de quem é um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro servo, um verdadeiro pastor, e daquele que é simplesmente um mercenário, que não conhece ao Senhor, de quem pertence as ovelhas, que é o Senhor Deus dos céus, e muito menos por não conhecê-lo, faz o que quer deste rebanho. Nós ficamos com essa palavra em específico para decodificar, exatamente, para discernir entre os falsos dos verdadeiros. Porque se há falso, é porque existe o verdadeiro ministério. E os ministérios continuam vigorando até hoje. Agora o que nós vemos por aí é que o seu dízimo, o seu dinheiro, o seu suor, os seus esforços em prol de manter o sistema, a sua parte, tudo que você possa oferecer a eles é bem recebido. Mas quando se trata de Cristo ser formado em vós, que esse é o sumo chamamento de um pastor, de um mestre, de um apóstolo, Cristo em vós, esperança de glória, eles não sabem o que fazer com respeito a isso, porque eles estão tão preocupados em controlar o rebanho, em manipular o rebanho, em enfatizar o egocentrismo, né? A centralização de tudo neles. Verdade, precisa existir uma liderança, mas o fato de existir uma liderança não anula a liderança dos outros. O que tem que existir é hierarquia e liderança na parte do corpo de Cristo. Porque havendo hierarquia, o corpo não se divide. E havendo liderança, o corpo não morre atrofiado. Porque há várias lideranças no corpo de Cristo. Mas esse é um assunto que eles desconhecem, porque o foco deles é simplesmente esfoliar o rebanho. E estão preocupados com o que é vosso, com os vossos bens, com os recursos que vós podeis ofertar para subsistir os seus sonhos, os seus devaneios, os seus projetos de poder, mas isso não reflete de maneira nenhuma o que é a igreja e o que é o corpo de Cristo. Infelizmente, há muitos falsos homens, falsos pastores, falsos apóstolos, mas também há os verdadeiros que se doam tudo de si para conduzir o rebanho do Senhor ao porto desejado, até que Cristo venha. Então fique com essa palavra. O código está lá onde eu li. Não busco o que é vosso, eu busco a vós. Não vim para ser pesado, eu vim para acrescentar e não para vos roubar. Então fica muito claramente a diferença entre um e outro, entre o mercenário e o verdadeiro pastor.
entre aquele que simplesmente quer esfoliar e aquele que verdadeiramente é um pai na fé, é um pai espiritual que tem conduzido, que tem gerado o corpo de Cristo, que tem trabalhado para a formação do corpo de Cristo. Amém?